Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem atentamente aí em suas Bíblias. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos estudando já há algum tempo sobre as marcas de uma igreja saudável, e nós estamos hoje vendo então a sexta marca, que é, pelo texto os irmãos já devem ter percebido, a sexta marca de uma igreja saudável é o exercício da disciplina eclesiástica. Este é um assunto extremamente interessante, também um assunto polêmico, e um assunto que é alvo de muita negligência, por vários motivos. Eu gostaria de, antes de entrar nesse texto que nós vamos usar aqui nesta manhã, eu gostaria de citá-los. Durante toda a história da igreja, muitos excessos e muitas omissões foram ocasionadas em função deste assunto, disciplina eclesiástica. Excessos quando a própria igreja, ela abusou deste mecanismo dentro da sua prática e da sua vida. Omissões quando a igreja entendeu que este era um prejuízo para ela e, portanto, ela deixou de adotá-lo. Mais recentemente, existem algumas estatísticas que mostram que as igrejas cristãs nas Américas, elas abandonaram
nos últimos 50 anos, a grande maioria delas abandonou o exercício da disciplina. E muito da secularização que a igreja tem vivido hoje, os principais estudiosos da eclesiologia apontam como sendo decorrentes da falta do exercício da disciplina. Por outro lado, alguns argumentos que são usados para não exercer ou para não produzir esta marca da igreja, eles são também verdadeiros. Por causa dos abusos, muitas coisas foram desfocadas. E pouco entendimento a respeito do que é a verdadeira disciplina eclesiástica passou a ser alvo das críticas por parte daqueles que são contrários à disciplina eclesiástica, pelo menos da maneira como a igreja exercia. Então, algumas questões que são levantadas, por exemplo, existe diferença da aplicação da disciplina eclesiástica para o arrependido e para o não arrependido. Por muito tempo a igreja aplicou a disciplina da mesma forma, como se ambos estivessem na mesma circunstância e ambos deveriam ser tratados da mesma forma. E então, por conta destes equívocos e da falta de delineação de um padrão que seja bíblico para a igreja exercer a disciplina, muitas igrejas deixaram de exercê-la. Mas nós encontramos tanto nas Escrituras quanto no estudo dos principais líderes e especialistas sobre o assunto eclesiologia, um ensino muito claro a respeito da importância da disciplina na vida da igreja. E o principal argumento, tanto bíblico quanto prático para este assunto, é exatamente o trato dos pais para com seus filhos. Não há educação de filhos sem que haja o exercício da disciplina. Quando nós não disciplinamos nossos filhos, nós os abandonamos à própria sorte. Nós os abandonamos ao sistema em que eles estão sendo criados, e esse sistema não necessariamente é o da nossa casa, uma vez que muitos, por conta da nossa vida corrida hoje, os filhos passam muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Embora você tenha padrões rígidos dentro de casa, os seus filhos passam mais tempo fora dela, e então eles vão ser formatados com esses princípios de fora. Por conta disso, a própria Escritura nos ordena disciplinar os nossos filhos. E aí, nós seguimos o exemplo do menor para o maior. Ora, se nós que somos pais imperfeitos, humanos, sabemos muito bem da importância da disciplina aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, que é perfeito e tem como propósito nos aperfeiçoar para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Então, disciplina é um assunto importante na igreja, é uma marca de uma igreja saudável. Mas é preciso ser entendido o que é disciplina e como aplicá-la. O texto nosso dessa manhã, ele vai nos ajudar, e depois, Deus tem feito algo muito bom nessas manhãs nossas, porque os estudos que nós estamos fazendo na pregação, no culto, ele sempre está em harmonia com o estudo que nós vamos fazer na lição. Então, nós também estamos estudando nestas semanas a nossa 8ª lição, e o título dessa lição é exatamente as marcas de uma igreja verdadeira. E hoje, um dos pontos é a questão da disciplina eclesiástica. Então, eu vou começar o assunto aqui no culto, e depois algumas questões que eu não fechar aqui, eu fecharei na classe com os irmãos da classe de adultos. Mas hoje eu gostaria de pegar nesta manhã, então, este texto especialmente. Este texto que nós temos da carta aos Hebreus, ele fala sobre aquilo que nós chamamos de disciplina positiva. O que é disciplina positiva? Bom, ela é especialmente ou estritamente, ela é aquela disciplina preventiva. É aquela que nós fazemos para que a gente não tenha que disciplinar castigando. Então, Deus faz isso conosco. Mas esse texto também, ele mostra que a disciplina preventiva, ela não é só esse aspecto de você mostrar o caminho e conduzir pelo caminho. A disciplina preventiva, ela é também, em alguns momentos, a disciplina propriamente dita. Por quê? Porque hoje eu estou disciplinando algo menor para prevenir que algo maior venha a acontecer. Então, o que é disciplina positiva ou preventiva? É este ato de corrigir uma distorção enquanto ela está nos seus primeiros momentos, ou quando ela aparece logo no início, para que você tenha como
proteger o indivíduo que está sendo alvo da disciplina de algo maior. É por isso que a gente disciplina na infância, para que quando for adulto não fique largado à própria sorte. E a vida na igreja é assim também. Quando nós começamos na fé cristã, nós somos ainda crianças, nós estamos tomando leite espiritual. Então é necessário que haja correção, é necessário, é importante para o crescimento da igreja, para o amadurecimento das gerações, que a disciplina seja exercida. E eu vou mostrar alguns motivos do porquê. Mas vamos, primeiramente aí, então, ver o que esse texto nos apresenta. Bom, a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, nós temos o próprio exemplo nas provações, os exemplos de Cristo Jesus. Então, o autor aos Hebreus, nós não sabemos quem é, mas com certeza inspirado por Deus, ele escreve mostrando-nos o seguinte: olha, veja que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, é como se você estivesse dentro de um estádio e houvesse nesse estádio milhares, dezenas de milhares, milhões de pessoas que estão ali assistindo o que está acontecendo. E então, neste lugar, neste palco onde você está, você precisa se desembaraçar do peso do pecado que tenazmente, ou seja, que ferozmente está assediando você, para que você possa correr com perseverança aquilo que Deus propôs para você. A ideia, este autor, assim como Paulo também, gosta muito de usar essa cena, que era uma cena dos gregos, que é a cena de um estádio olímpico, um lugar onde você está num grande desafio, numa prova, uma prova de resistência, uma prova de superação. Muita gente está assistindo e vendo o seu comportamento nessa prova. E então o autor propõe: olha, é necessário que neste contexto, que é o contexto da vida de vocês, vocês que receberam esse desafio, é necessário que você corra sem nenhuma amarra. Nada pode estar segurando vocês, nada pode estar prendendo vocês. E ao que ele vai mostrar ao longo do texto, ele vai mostrar que a maneira de tirar essas amarras, de cortar isso que nos embaraça, é exatamente a disciplina. E aí ele vai, versículo 8, ele diz: olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O grande exemplo para nós nesta corrida é, sem dúvida nenhuma, Cristo. E o exemplo de Cristo começa exatamente por onde? Começa pelo fato de que ele troca a alegria que está proposta a ele no céu, como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, todos os seres celestiais o adoram. Ele está cercado de glória e de majestade, e ele troca toda essa alegria que lhe está proposta para vir fazer o quê? Para suportar a cruz. E ele suporta esta cruz e este sofrimento decorrente da obra redentora que ele vinha realizar. O autor fala a ignomínia, a vergonha. Ele troca tudo isso para quê? Para ser o nosso exemplo, para mostrar para nós como deve ser a vida de um cristão, como é o caminho de volta para a casa do Pai. Ele troca tudo isso para vir nos substituir como aquele que vai ganhar primeiro essa corrida, que vai alcançar a linha de chegada, que vai receber a coroa, e ele abre o caminho para que eu possa chegar também. Então, não há corrida cristã sem olhos voltados exclusivamente para Cristo. E aqui você já tem um ensino, e não é o foco central aqui hoje, mas um ensino muito importante. Eu nunca conseguirei, de fato, nem viver e experimentar uma disciplina saudável, e nem concorrer nesta corrida de forma saudavelmente se os meus olhos estiverem em qualquer outro lugar senão em Cristo. E o grande desafio da nossa vida é ficar olhando para as outras pessoas. O grande desafio, aliás, uma grande tentação da nossa vida é olhar o que está acontecendo com os outros, é colocar outras pessoas como sendo o exemplo principal da nossa vida, ao invés de colocar Cristo. Então, esta é uma tentação que eu não posso cair nela. Paulo, lá em Filipenses, falando sobre isso, ele fala assim: olha, eu deixo para trás as coisas, eu vou deixando de lado as coisas que para trás ficam, e eu olho atentamente, eu foco no autor e consumador da minha fé, eu foco em Cristo. Porque se você for olhar para o lado e se você for olhar para trás, você nunca encontrará um exemplo à altura, e você sempre encontrará uma distração para te tirar do seu foco. Mas esse não é o ponto principal aqui para nós. Continuemos. Bom, o autor diz:
nesta carreira, nesse desafio que está proposto para você, você deve olhar para Cristo. Ele é o supremo exemplo. Ele trocou a alegria que estava proposta para nos substituir, abrir um caminho para nós. Agora, isto foi em muito sofrimento. E se foi sofrimento para o próprio Filho de Deus, seria absolutamente estranho que não fosse sofrimento para nós também. Por isso, o versículo 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o autor está dizendo, este caminho, este desafio é um desafio de oposição. É um desafio onde você vai ter o mundo contra você, é andar contra a corrente. E se é andar contra a corrente, então não pode ser duas coisas. Primeiro, a vida do cristão não vai poder ser como a vida que é corrente no mundo, porque você está contra a correnteza. Você está, o texto é muito claro, você vai sofrer oposição daqueles que vivem na prática do pecado. Então, em primeiro lugar, vida cristã não é uma vida que simplesmente se harmoniza, se encaixa nas engrenagens da vida do mundo. Você está sempre na contramão, você está sempre no contrafluxo, você está sempre voltado para a direção oposta à direção que a corrente do mundo está. E nós só vamos entender a importância da disciplina eclesiástica se nós entendermos essa realidade. A igreja, como agente evangelizadora, ela deve estar aberta para receber toda e qualquer pessoa vinda deste mundo, para ir atrás dessas pessoas. Mas ela nunca vai se encaixar coordenadamente na engrenagem do mundo e girar na mesma direção. E a vida de qualquer pessoa que for alcançada pelo Evangelho, ela automaticamente é chamada a virar na direção oposta. E se é virar na direção oposta, qualquer momento em que neste caminho novo eu parar e voltar na outra direção, eu estou numa realidade em que eu vou precisar de disciplina. Então, eu preciso considerar atentamente na vida de Cristo, porque a vida de Cristo foi uma caminhada com uma ética, com uma direção, com uma proposta que ia na contramão da vida, inclusive dos próprios religiosos de sua época. É contrafluxo, é contracorrente, é uma ética oposta à ética do mundo. Então, quando o autor diz, olha, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Qual que é a outra realidade? A vida cristã, ela é uma vida não para ser uma exaustão ao ponto que você morra nessa corrida. Você deve lembrar o quê? Olha, Cristo percorreu esse caminho perfeitamente. Ele é o meu substituto. Eu vou correr este caminho à sombra de Cristo. Então também não é uma vida em que você vai fazer, você vai entrar num processo em que você tem que provar algo para você, para a igreja e para Deus mesmo. Não, este é um caminho de servos piedosos seguindo ao seu Redentor, servos vacilantes em alguns momentos, servos que têm dificuldades, mas têm a confiança plena no seu Senhor. Então eles estão seguindo a Cristo. Eles não estão eles mesmos fazendo guerra contra o Senhor, porque se eu for entrar por esse caminho eu vou desmaiar, e eu não vou suportar. Porque não está em mim a capacidade absoluta de resistir 100% e de fazer tudo 100% certo. E qualquer que diga o contrário está errado. Agora está em mim sim o dever de olhar para Cristo e resistindo às tentações e suportando as lutas e recarregando as minhas baterias em Cristo, olhando para Ele e ir caminhando. Neste caminho, muitas vezes eu vou ter que ser chamado a atenção, porque o meu exemplo é Cristo e porque eu sou vacilante. Não existe super crente nesse caminho, não existe santos neste caminho, santo no sentido prático. Existem pessoas que estão sendo santificadas. Para que eu não me fatigue, desmaie na minha alma, eu não posso fazer, nem como igreja, e nem viver como crente, a mesma realidade que os judeus experimentavam no primeiro século. O que os líderes do judaísmo faziam? Eles colocavam sobre os judeus uma sobrecarga, um absurdo de carga que eles não davam conta de carregar. Então o que eles faziam? Eles desistiam. Eles simplesmente desistiam. Ou viviam uma vida hipócrita, uma vida que aparentemente
fazia tudo certo, mas por dentro eram como sepulcros rachados, sepulcros caiados, como o próprio Senhor Jesus os chama. Por quê? Porque eles não entendiam uma regra clara, uma regra básica. Nós somos insuficientes para esta carreira. E por isso que Cristo veio ser o nosso precursor e veio ser o nosso também substituto. Então, entendendo esse parâmetro, olha, Cristo é o meu alvo, eu olho para Ele, entendendo que esta corrida é uma corrida onde eu vou enfrentar lutas, provações, dificuldades. O próprio Senhor Jesus enfrentou a oposição do mundo, entendendo que é uma chamada a uma contracorrente, a um contrafluxo, entendendo que eu jamais serei suficiente por mim mesmo para esse caminho, mas eu devo me ancorar em Cristo, eu devo ficar à sombra de Cristo, eu devo seguir os caminhos do Senhor Jesus. Então eu vou fazer o quê? Aí versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe. Então ele traz para nós uma primeira chamada aqui, no que diz respeito ao assunto de disciplina. Ele fala: filhos, vocês ainda não foram na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que resistir até o ponto em que o sangue de vocês estivesse em jogo. Ele está dizendo, olha, na luta de vocês contra o pecado, vocês não podem esquecer que em alguns momentos o Senhor, Deus e Pai, Ele terá que nos tratar assim como nós somos tratados assim como nós tratamos os nossos filhos e fomos tratados pelos nossos pais. Nós teremos que ser disciplinados. Em alguns momentos da nossa carreira, nós teremos que passar por açoites, como muitas vezes nós como pais fazemos com os nossos filhos e nós como filhos recebemos dos nossos pais. E este é um princípio que denota amor. Nenhum pai disciplina um filho se ele não tiver amor por esse filho. E aliás, a ausência de disciplina é uma suspeita muito grande. Filhos que desconfiam do amor de seus pais, quem são eles? São filhos que só receberam um abraço. Parece estranho isso. Eu li isso essa semana num livro de psicologia infantil. Quem são os filhos que têm dúvidas a respeito do amor de seus pais por eles? Filhos que só receberam o chamado amor suave. Qual que é o amor suave? É aquele amor que nunca disciplina, é aquele amor que nunca diz não, é aquele amor que é usado tão somente para abraçar e para beijar, mas nunca é usado para exercer firmeza. Filhos que são tratados assim, eles vão duvidar do amor de seus pais. Em algum momento eles vão duvidar. Não estou dizendo que palavras duras de pai estejam incluídas aí. E tem pai que consegue disciplinar, inclusive só com os olhos. Só o olhar severo do pai causa medo no filho. Ok, cada casa tem um caso. Mas o fato é que não dá para mostrar disciplina aos filhos e mostrar o quanto você os ama se você não usar exatamente através da disciplina. Esse é um processo de aprendizado. Como é também que eu vou conhecer o amor mais profundo de Deus? Vai ser recebendo somente aquilo que eu gosto? Somente as benécias? Não, eu conheço de forma mais profunda o amor de Deus por mim, quando eu sou por Ele admoestado. Porque o Senhor, a palavra de Deus é muito clara, a citação do Antigo Testamento aqui é muito clara. O Senhor faz o quê? O Senhor disciplina, o Senhor admoesta a quem? O Senhor admoesta aqueles a quem Ele ama. A admoestação é fruto de amor. A admoestação é uma demonstração clara, visível, de quão profundamente, por amor, o pai está comprometido com o avanço e com o amadurecimento do filho. Então disciplina é bom. Disciplina é maravilhosa, porque ela corrige, porque ela demonstra amor, porque ela traz a pessoa daquele estado de reprovação, daquele estado de queda, ela traz essa pessoa para um estado de transformação, para uma proposta nova. Agora, não para aí, veja o versículo 7. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Havia uma cultura lá, e eu não sei se isso é até hoje na Grécia, mas os gregos, e eram obviamente um povo que vivia a poligamia, os gregos, eles tinham nas suas famílias, o pai tinha esposa oficial, o marido tinha esposa oficial. O filho dessa esposa era filho de fato, mas ele tinha suas amantes. E os filhos dessas amantes, eles viviam e desfrutavam da condição financeira do pai, eles recebiam o que eles necessitavam para o seu sustento, mas eles não recebiam disciplina. Pelo contrário, o pai que tinha a preocupação de fazer, porque ele dava o nome dele somente para aquele filho oficial, tinha a preocupação de fazer a reputação daquele filho, para que ele pudesse manter a honra da sua casa. Então o pai tratava quase que como um sistema de escravatura o filho oficial, e esse filho ficava debaixo de dura disciplina, de duro ensino, de dura educação, de dura exortação, porque esse filho trazia a responsabilidade do quê? De fazer com que o nome da família fosse mantido através das gerações. Então, filhos bastardos ficavam à vontade, podiam se deleitar, e os livros que contam a cultura daquela época dizem que esses filhos eram aqueles que viviam a vida e aproveitavam a vida dissoluta no mundo, gastando, bebendo, comendo, com muitos amigos, festejando, mas eles não tinham muito além disso. E os filhos que eram os filhos legítimos, esses ficavam enclausurados, esses ficavam com mestres, viviam anos com mestres que eram seus tutores, para que eles tivessem boa educação e para que eles tivessem uma boa conduta e fossem exemplares e pudessem dar conta de levar e manter inclusive o patrimônio da família e o nome da família. Então o Senhor Jesus, o autor aos Hebreus, está evocando este princípio, está dizendo assim: olha, se vocês vivem sem disciplina, então vocês não são filhos de verdade, vocês são filhos bastardos. Ele está usando o exemplo daquela realidade dos gregos para aplicar à igreja e aos hebreus. Ele está dizendo: olha, se você é um filho verdadeiro, você vai estar debaixo de disciplina. E até aqui nesse momento nós não temos aplicação de disciplina por parte da igreja. A disciplina aqui é aplicada por quem? Por Deus. Então quando você está passando por lutas, por tribulações, por muitos problemas, você não sabe de onde isso tudo vem. Ora, isso vem de uma ação de Deus disciplinar para a nossa vida. Então eu não devo desmaiar, desistir, eu não devo me escabelar, perder a consciência, perder a razão, mas eu devo sim lembrar: olha, se eu estou debaixo de dura disciplina de Deus, isso é um motivo para a minha alegria, essa é uma grande motivação para a minha vida. Por quê? Porque eu sou um filho legítimo de Deus, e filhos legítimos de Deus Ele trata com disciplina, porque Ele os ama, porque Ele quer que eles sejam boas testemunhas do nome dEle na terra. Então a disciplina que acontece na minha vida, da parte de Deus, seja ela por circunstâncias, seja ela eclesiasticamente, ela tem sempre um mesmo propósito: é o propósito de um pai amoroso corrigir os seus filhos para que eles vivam bem e para que eles deem bom testemunho a respeito do nome do Senhor, e obviamente Deus será glorificado com isso. Veja o versículo 9: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual. Quer dizer, enquanto nós estávamos na casa dos nossos pais, nós não tínhamos que respeitá-los. Eles, durante um tempo, na continuação do texto, eles foram os responsáveis pela nossa correção. Por nos amar, eles nos ensinaram e eles nos corrigiram. Agora, muito maior tempo é o tempo que eu vou passar fora da casa dos meus pais. E fora da casa dos meus pais, quem é o pai que vai corrigir a minha vida? É o meu pai espiritual. E ele vai fazer isso como? Ele vai fazer isso através de circunstâncias, e ele vai fazer isso para você cristão através da igreja. Versículo 11: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha que maravilha. Então ninguém vai receber uma disciplina e vai falar assim: estou contente porque eu fui disciplinado. Não vai. É óbvio que não vai. Mas depois a gente entende.
Um dos grandes problemas relacionados a isso, que todos nós sentimos no coração, nós tentamos nos esquivar de todo tipo de disciplina. Seja aquelas circunstanciais, aquelas promovidas por Deus na história, as tribulações, sejam aquelas eclesiásticas, aquelas que a igreja promove. Por que nós queremos nos esquivar? Porque dói. E porque nós entendemos que a vergonha, a dor, o sofrimento disso vai ser ruim para a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que depois nós percebemos o valor delas. E aí, quando a gente se esquiva de disciplina, o que acontece? O que acontece é que alguns problemas que nós por nós mesmos jamais daremos conta de resolver, eles nunca vão ser resolvidos. Por quê? Porque eu estou fugindo da disciplina. Então o Senhor me aperta de um lado, eu espirro para o outro, Ele aperta do outro, eu espirro para lá, e eu vou fugindo disso, vou fugindo daquilo, vou criando circunstâncias para que eu possa sair, eu vou mudando de lugar, eu mudo de igreja, eu mudo de tudo. Para quê? Para que eu nunca tenha que enfrentar a disciplina. Só que o que a gente não percebe é que o problema nunca acaba. Nunca acaba por quê? Porque você nunca é submetido a alguma coisa que de fato resolva o problema. Então fugir da disciplina de Deus, se esquivar da disciplina de Deus, ou da disciplina de Deus através da igreja, é sim o grande erro que nós cometemos. Junto com essa estatística que eu citei para vocês, que Mark Dever coloca no seu livro, que as igrejas na América, durante o tempo que elas deixaram de exercer a disciplina eclesiástica de forma saudável, elas encolheram. E igrejas menos aplicadas ao conhecimento de Deus, ao estudo das Escrituras, igrejas não fiéis às Escrituras, mas que praticaram a disciplina, cresceram. E o que ele vai colocar disso? Ele vai colocar o seguinte: as pessoas querem ser redarguidas, exortadas, disciplinadas. Porque inconscientemente todos nós sabemos que alguns problemas nós não damos conta de resolver sozinho. E a não ser que alguém interfira, como os nossos pais interferiam no passado, severamente sobre as nossas vidas, nós não conseguimos nos curar disso. Então disciplina eclesiástica é uma marca de uma igreja saudável, porque uma igreja saudável ela está comprometida em ver a vida dos seus membros avançando, amadurecendo. E nós precisamos fazer isso. É óbvio que nós vamos ter que fazer isso com amor, com brandura. É óbvio que nós devemos fazer isso entendendo a diferença entre alguém arrependido e alguém obstinado no pecado. E tratar estes casos todos como igreja. Nós temos que fazer isso entendendo que a igreja, quando ela aplica a disciplina, ela está se colocando no papel de pai. E o pai, veja bem, nós todos, ou a grande maioria que somos pais, como é que nós disciplinamos os nossos filhos? Nós contamos para eles o motivo por que eles estão sendo disciplinados. Nós aplicamos a disciplina e nós os acompanhamos. E queremos eles muito mais perto de nós depois que nós disciplinamos do que antes. Porque a disciplina é uma manifestação de amor e de cuidado. Veja a continuação. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, o sujeito já está com um problema. Todos nós já somos problemáticos. Ou seja, eu trago comigo essa manquidão do pecado. Se eu não sou fragilizado numa área, eu sou fragilizado numa outra. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso caminhos amplos, caminhos retos, caminhos bons, para que ao invés de tropeçar, eu que já sou trôpego, eu venha avançar e melhorar com a minha vida. E como é que eu experimento isso? Eu experimento isso como igreja, preparando um caminho que seja um caminho bom, um caminho que seja terapêutico para a vida das pessoas, para que elas possam se restabelecer, e ao invés de o manco se extraviar ou se perder no caminho, ele venha a ser curado. Veja que maravilha. Qual que é o propósito da igreja? E especialmente da disciplina eclesiástica na igreja? Não é pisotear alguém em sua fraqueza. O propósito da igreja é exatamente o contrário. É curar esta pessoa de sua fraqueza. É o oposto. O propósito da disciplina não é pisotear em cima do defeito ou da falha de alguém. O propósito da disciplina é curar esta pessoa, ajudá-la a se levantar da sua falha, daquilo que para ela é problemático. Então, quando nós olhamos para a disciplina, nós precisamos entender isso.
E aí o texto, eu quero concluir aqui, teria outras coisas para falar, mas eu não tenho, eu vou estender isso um pouquinho mais na classe. O texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que esse texto está dizendo? Bom, o autor conclui, pelo menos essa parte para nós, dizendo o seguinte: o que me coloca na presença de Deus, e ver o Senhor aqui é estar na presença do Senhor, é a paz que foi promovida por Cristo entre eu e Deus, entre Deus e mim, e a santificação, que é obra da graça, da ação do Espírito na minha vida. Sem estas obras, eu jamais verei o Senhor. E o que a disciplina ajuda nesse processo? A disciplina me mostra o quão falho eu sou, e o quão dependente e o quão carente eu sou dessas obras que Cristo fez. Então, sem esta paz que Cristo dá, e sem essa santificação que é promovida por Cristo, não há como eu estar definitivamente na presença do Senhor. Muitas pessoas pegam esse texto e elas usam de forma errada. Elas pegam simplesmente este versículo 14 e diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E diz assim: olha, você tem que se tornar santo, porque se você não se tornar santo, você não verá a Deus. Então desculpa, então ninguém verá. Você conhece alguém que se tornou santo? Lá no céu tem um monte de gente que se tornou santo. Foi transformado em gente santa pelo poder do Senhor. Foi glorificado e se tornou santo. Agora aqui neste mundo, a disciplina ela nos ajuda a melhorar. Mas quem produz santidade no coração do homem, e quem faz para o homem a paz entre ele e Deus, é Cristo. Nenhum homem por si mesmo consegue isso. Então, se este texto estivesse dizendo que é você o responsável por ter paz com Deus e por ser santo, então nenhum de nós poderia jamais estar com o Senhor. Mas esse texto está dizendo sim, que neste processo disciplinar, eu devo lembrar de uma coisa: foi o meu Jesus, o Filho de Deus, que me substituiu. Ele produziu e promoveu paz entre Deus e mim, porque eu estava em inimizade contra Deus. Ele assumiu o compromisso de me tornar santo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, como Cristo Jesus é. É uma obra divina na minha vida. Agora, esta obra divina que está sendo promovida por Deus em mim, ela passa pelo caminho da disciplina eclesiástica. Então a disciplina é uma bênção, tanto esta que é promovida por circunstâncias da nossa vida, quanto esta que é promovida eclesiasticamente, é quando a igreja disciplina. Quais são os benefícios? Então eu quero encerrar citando isso. Olha, primeiro, a disciplina é para o bem do disciplinado, porque vai produzir amadurecimento, correção. A disciplina é para o bem dos outros cristãos, quando eles percebem naquilo que o outro errou o perigo do pecado. Então ela é bidirecional, porque ela abençoa o que errou e ela abençoa os outros que ainda não falharam naquela área, mas talvez estão sendo tentados em outras. E quando você percebe a dureza da disciplina e a vergonha que ela traz, no sentido de sermos reprovados, você não quer passar por isso. Então, você acaba sendo beneficiado pela disciplina. A disciplina, ela é uma bênção também para a saúde da igreja como um todo. Por quê? É importante lembrar que nós somos um corpo. E se algum membro deste corpo está doente, o corpo inteiro sofre. E sofre, e é terrível isso. Há uns 3 meses atrás, eu bati um dos meus dedos, andando na rua. Eu ouvia minha mãe falando isso muitas vezes. Ela implicava comigo, porque ela falava: você anda balançando os braços o tempo inteiro, parece soldado. E eu acho que eu nunca larguei essa mania. E andando numa das ruas aqui de Itapeva, teve um infeliz, que eu acho que deve ser desses ecologistas de plantão, que plantou uma planta cheia de espinhos, parece uma babosa, mas com os espinhos na ponta assim, numa calçada por aí. E eu estava andando nessa calçada e balançando os braços como sempre.
E numa dessas balançadas, na hora que eu desci o braço, eu acertei um espinho daquele, e ele entrou por baixo da minha unha, aqui do lado do dedão, e depois eu passei dias cutucando com uma agulha para ver se tinha alguma coisa lá dentro, mas não tinha mais nada, de fato não tem nada, só que deixou um ponto nevrálgico no meu dedo que eu não consigo encostar, e quando eu encosto acidentalmente aqui, é uma dor terrível, parece que tem alguma coisa embaixo da minha unha. Aí como é triste quando você tem um ponto nevrálgico no seu corpo, você vai dormir de vez em quando, lá no meio da noite você esquece e encosta, aí você acorda, você está trabalhando, está dirigindo, encosta, você sente, o corpo para, tudo para naquela hora. É assim quando a gente tem um membro do corpo doente, às vezes é algo microscópico, às vezes são pequenas, algumas células, mas aquelas células elas causam dor ao corpo inteiro, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser examinado, descobrir qual é a falha. Então a disciplina ela faz bem para o corpo inteiro. E como seria bom se nós não tivéssemos que praticar a disciplina, como muitas vezes tem que ser na igreja, através de denúncias e de exames. Seria muito bom se as células doentes fizessem assim: olha, eu preciso de disciplina. Eu estou passando por um momento em que eu deslizei, eu tive problemas. Quando há confissão, tudo é muito mais fácil. Até porque quando há confissão, a gente entende que a obra de Deus já foi feita. Porque ninguém confessa sem ter arrependimento. E se há arrependimento e confissão, então já houve um grande trabalho da parte de Deus, convencendo o homem do pecado e do juízo. E agora o papel da igreja é o que? Exercer em amor, com brandura, a disciplina eclesiástica. Então a disciplina é bom. Disciplina é bom porque ela dá um testemunho coletivo da igreja, da preocupação da igreja com a saúde da vida. Disciplina é boa porque ela serve para a glória de Deus. Quando nós passamos a refletir através do tratamento, do amadurecimento e da cura, a santidade de Deus, o quanto Deus está distintamente separado deste mundo. A igreja, ela anda com o propósito de não se tornar igual a Deus, porque nós não podemos ser igual a Ele, mas nós andamos na direção de mostrar ao mundo as diferenças entre Deus e o mundo. E então, quando pela disciplina eu sou aproximado do caráter de Deus, então automaticamente eu me distancio do mundo, e essa distância do mundo produz no mundo um ciúme, um desejo. Olha, eu quero aquilo que distingue aquele indivíduo do mundo. E o que é que distingue aquele indivíduo do mundo? Ele está cheio de Deus. Então eu quero também isso, porque isso é bom. Então a disciplina é para a glória de Deus, porque ela reflete a santidade de Deus e mostra o quanto nós estamos absolutamente distantes dela pelos nossos pecados e pelos nossos erros. No exercício da disciplina, até onde a igreja pode ir e até onde ela não pode ir. Muito bem, eu quero encerrar dizendo isso. A nossa igreja, constitucionalmente, ela tem 3 formas de aplicar a disciplina. Ela aplica a disciplina de admoestação, que é chamar a atenção, disciplinar com a palavra, secretamente, quando as falhas são secretas, quando é algo que o indivíduo praticou sozinho, ninguém tomou conhecimento, e ele vai e confessa sem que haja denúncia, e então ele vai ser admoestado em secreto. Nós praticamos a segunda disciplina, que é a disciplina de admoestação pública, quando a falta se torna pública, e então um mau testemunho, um mau exemplo foi dado, então nós aplicamos isso. Esta é chamada de disciplina de admoestação pública e velada. Nós aplicamos a disciplina de afastamento. E o que é a disciplina de afastamento? A ovelha, ou membro da igreja, ela vai ser limitada na sua participação na vida cotidiana, na vida da igreja. E não vai ser afastada do corpo, mas se ela exerce funções na igreja, ela vai ficar temporariamente afastada dessas funções. Quando isso? Quando a pessoa for réu confesso, quando essa pessoa confessar e demonstrar arrependimento. E por último, o último tipo de disciplina é a disciplina de exclusão, e essa disciplina só é usada no caso de não haver arrependimento, provas por parte de depoimentos e documentos de que houve a falha, mas esta pessoa não admite o erro,
não muda de atitude, continua na prática desse erro, então a igreja entende que de fato essa pessoa não é convertida e ela não deve fazer parte do corpo de membros da igreja. E esse caso então é a disciplina mais severa, que é a disciplina de exclusão. Particularmente, nós temos uma dificuldade apenas, é quanto à participação nos sacramentos. Então existe um diálogo dentro da Constituição da igreja a respeito disso, dentro do Supremo Concílio a respeito disso. O entendimento de que quando há o arrependimento numa falha, mesmo que a igreja aplique a disciplina e até afaste de cargos, especialmente de liderança, do trabalho como líder, seja no departamento, seja na junta diaconal, seja como presbítero ou em qualquer outra área da igreja, nós temos uma grande dificuldade, porque durante muito tempo a igreja entendeu que todo tipo de falta pública deveria ser punida com o afastamento da participação nos sacramentos, especialmente na Santa Ceia. Há um debate de que a Santa Ceia, uma vez que ela é para aqueles que são pecadores e que carecem da graça de Deus, quando eu afasto uma pessoa da participação nesse sacramento, por mais que seja por uma questão disciplinar, eu não estou contribuindo para o bem dessa pessoa. Guardando bem aqui um detalhe, que a participação no sacramento, irmãos, tem muita gente que torna isso um ato místico. Mas por que eu faço a ceia do Senhor mensalmente? Por que nós participamos? Olha, é só porque nós somos muito ruins de memória, porque nós fazemos isso em memória de Cristo. Não é porque se você não participar da ceia um mês, você vai ficar fraco e você vai ficar em pecado. Não é isso não, tem muita gente que entende a participação na ceia do Senhor de forma equivocada. Nós participamos, primeiro, em memória de Cristo, ou seja, é para lembrar da obra dele, é para isso que eu participo da ceia. Segundo, para anunciar o que ele fez, é um ato evangelístico. Quando eu celebro a ceia do Senhor, eu estou anunciando a obra de Cristo. Terceiro, para a comunhão dos santos, ou seja, para nós lembrarmos que em Cristo Jesus nós somos um só corpo. Não é, pastor, mas eu achei que eu tinha que participar da ceia para eu ser fortalecido. Para você ser fortalecido na sua lembrança, na sua memória, de que em Cristo Jesus nós somos um, de que foi Ele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e de que nós devemos anunciar isso até que Ele venha. É para isso. Então não mistifique aquilo que a Bíblia não mistifica. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque você não vai achar um versículo bíblico que ateste que algum tipo de energia espiritual passe para você através do momento que você come do pão e bebe do cálice. Então, isso é misticismo religioso neopentecostal que influenciou a cada um de nós e também resquício de catolicismo. E inclusive esse afastamento de comunhão, ele é para ser considerado assim. Por quê? Porque a intenção é afastar para quê? Para penalizar. Ora, mas é nesse momento que o indivíduo mais precisa lembrar que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. É nesse momento que esse indivíduo mais precisa lembrar de que ele depende de Cristo. E é nesse momento que esse indivíduo mais precisa lembrar que ele faz parte do corpo. E por fazer parte do corpo é exatamente que ele está sendo disciplinado. Então nós temos que reconsiderar algumas coisas. Então a disciplina, ela deve ser, sim, através de admoestação eclesiástica, se for público, publicamente. Sanções na participação deste membro, se ele exercer algumas atividades na igreja, deve ser temporariamente impedido de fazer isso, para a saúde da igreja, porque também tem um cargo de representatividade na igreja. E terceiro, é importante que isso aconteça para servir de exemplo. Mas em nenhum momento na disciplina se quer privar alguém da graça e da misericórdia do Senhor. A não ser que esta pessoa se demonstre contumaz, obstinado pelo pecado, sem arrependimento. Aí sim, aí nós temos que afastar da comunhão mesmo. Porque daí está comendo juízo para si mesmo.
Aí nós temos que afastar da comunhão mesmo, porque não faz parte do corpo. Então disciplina eclesiástica é isso, nada além disso e nada aquém disso. Nós precisamos entender bem isso. Eu entendo que muitos excessos foram cometidos no passado e muitas omissões, não só aqui, mas em muitas igrejas. Algumas que entendem no excesso que disciplina é trazer um indivíduo, ou um casal, ou um jovem, uma jovem aqui na frente e expor o problema dela de forma vexatória, dizer coisas extremamente duras, brigar literalmente com a pessoa. Isso não é disciplina. Isso é abuso. E a igreja não tem este propósito. O propósito da disciplina tem que ser para o crescimento. E a gente percebe quando a disciplina é bem aplicada, porque quando a disciplina é bem aplicada, ela produz amadurecimento na vida de quem a recebe. Quando ao invés de amadurecimento surge aborrecimento, amargura e tristeza, é porque alguma coisa errada no exercício, na aplicação da disciplina foi cometida. Quando ao invés de ser disciplinado, você deixa o assunto passar em branco, obviamente vai ter afastamento da igreja, é inevitável, as pessoas se afastam. Se afastou por quê? A pessoa nunca vai dizer, porque eu não fui disciplinado, mas no fundo é porque não recebeu a disciplina. E aí desmaiou na sua luta contra o pecado, porque não deu conta sozinho. Então, disciplina é uma marca de uma igreja saudável. Precisa ser aplicada, precisa ser vivenciada na vida da igreja. Nós devemos nos preocupar com isso. A começar em nós, se há algo errado, que eu não dou conta sozinho, e que fere o corpo de Cristo, que é uma parte que está tornando o corpo de Cristo hipersensibilizado, então eu devo procurar a liderança dessa igreja e falar assim, olha, eu preciso de disciplina eclesiástica, porque talvez seja através desse caminho que Deus vai me curar de uma falha que eu por mim mesmo não consigo me livrar. E nós devemos fazer isso. Todos nós somos passíveis de passar por um momento assim. Que Deus nos ajude a entender este princípio tão fundamental e tão importante na vida da igreja.